A gente mostrou, mais cedo que o Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, confirmou o primeiro caso de Covid pela cepa originária na Índia. É um brasileiro de 32 anos que voltou no fim de semana do país. Ele desembarcou, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e foi para o Rio de Janeiro, onde está, então, em isolamento. Ele e mais 10 pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas. A gente conversa agora com o diretor do Adolf Lutz, o Adriano Abud. Adriano, boa noite, muito bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, você me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos, estou ouvindo bem. Muito obrigada, por nos atender nessa noite. Adriano, claro que os brasileiros, todos estão preocupados com mais essa cepa por aqui. Eu falei agora há pouco, só faltava essa no nosso país, Já se sabe, eu não sei se essa pergunta terá resposta, mas eu tenho que fazê-la. Por exemplo, qual é a diferença dessa cepa com a de Manaus, a P1, quanto à transmissão e à letalidade? Na verdade, a gente não tem como saber isso ainda. É uma linhagem que acabou de ser detectada aqui Sim. e não existe um estudo, um acompanhamento disso. Então, não tem como a gente dar uma resposta agora sem acompanhar a evolução da epidemia. E como é que foi feita a detecção dessa cepa? Como é que se chegou à conclusão disso? Como é que são esses estudos? E qual é a principal preocupação nesse momento? Na verdade, a confirmação de uma linhagem ela é feita por sequenciamento genético do Sim. genoma completo do vírus, e que é uma coisa que o Adolf Lutz já faz para conhecer a epidemia e para detectar as linhagens circulantes. E o mais importante nesse caso foi a velocidade com que a Anvisa deu alerta, a velocidade com que o laboratório privado do aeroporto enviou essa amostra, com que a Vigilância Epidemiológica Estadual fez a investigação e que a gente realizou o sequenciamento, que foi uma força-tarefa para tanto da gente quanto da vigilância, para dar uma resposta rápida por conta desse caso, que era uma possibilidade de uma linhagem nova ter entrado no país. Sim, quando a gente vê as informações que estão chegando no mundo inteiro em relação à rapidez, de transmissão dessa cepa, você disse que ainda não é possível, os estudos estão acontecendo, mas os relatos, corroboram para que a gente tenha atenção. Quais são as principais atenções a partir de agora em relação ao aumento dessa cepa no nosso país? E por que eu falo isso? Por uma declaração que eu nunca consegui esquecer do diretor-presidente da OMS, o Tedros Adhanom, quando ele disse que, infelizmente, o Brasil é um laboratório a céu aberto aí para as mutações da Covid. Como é que esse nosso ambiente, com essa cepa originária da Índia, pode piorar ou dificultar o combate à pandemia no nosso país? Adolfo, ou Adriano? Na verdade, a gente tem que se preocupar em manter as medidas, tanto de distanciamento quanto de uso de máscaras, principalmente. Sim. Porque as medidas que a gente tem que tomar são contra o coronavírus. A presença de uma nova linhagem ou variante, ela pode ter uma mudança ou o que acontece aqui pode não ter. A nossa própria linhagem, a P1 brasileira, ela pode ser uma linhagem que tem vantagem sobre a indiana, a gente não sabe isso. A questão de ser um laboratório a céu aberto é porque o vírus está replicando. Você tem muita transmissão. E se você tem muita transmissão, você dá chance do vírus mudar, dá chance do vírus gerar novas linhagens. É essa a nossa preocupação, que elas podem ter algum impacto. Agora, com relação específico à linhagem indiana, você teve um laboratório a céu aberto também na Índia, com Sim. alta aglomeração, comportamento, festividades religiosas. Então, a gente também não dá para trazer isso para a nossa realidade. A gente Uhum. tem que acompanhar isso para ver como se comporta. Bom, então, claro, já fica o convite para uma próxima entrevista, nesse acompanhamento, para a gente trazer o esclarecimento que se faz necessário, sem dúvida. Adriano, muito obrigada, uma boa noite a você e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. A gente está aqui para a disposição de vocês. Eu reitero o agradecimento, é muito importante sempre vocês virem para cá para ou alertar ou acalmar, mas sem dúvida esse contato precisa ser feito. Obrigada, até uma próxima.